Olá pessoal, aqui é o professor Dalmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos dar continuidade na resolução de inequações trigonométricas. Então a letra F, tangente de x é maior que a raiz de 3, no intervalo de 0 a 2π. Então tem que descobrir quais são os arcos cuja tangente tem um valor maior que a raiz de 3. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês vão ver que sempre na inequação a gente procura fazer isso, começa procurando os arcos em que é igual ao valor que está aqui. Tá? Então, quais são os arcos cuja tangente é igual à raiz de 3? Tá? É o π sobre 3 e 4π sobre 3, ou seja, 60 graus e 240 graus. Então, nós vamos lá para pedir ajuda agora para a circunferência trigonométrica, marcar esses pontos aqui, né, onde nesses pontos é igual a raiz de 3, e depois nós vamos ver quais são os arcos em que é maior que a raiz de 3 na tangente. Tá? Então, aqui, ó, tá, marcando aqui ó, π sobre 3 e 4π sobre 3, aí a gente prolonga até o eixo da tangente, já vai cair nesse ponto que é a raiz de 3. Tá? Então, a gente localizou a raiz de 3. Tá? Como é só maior que a raiz de 3, não é igual, esses pontos aqui têm que ser abertos. Tá? E maior que raiz de 3 é aqui para cima. Então, basta descobrir agora aqui na circunferência, né, quais são os arcos, né, em que prolongando o raio vai cair aqui para cima. Então, veja que é o trecho aqui de π sobre 3 a π sobre 2, aqui, ó, a gente prolongando o raio vai cair lá para cima. Se eu pegar aqui nesse trecho aqui, ó, prolongando o raio, vai cair abaixo da raiz de 3. Então, aqui não serve. Mesma coisa aqui, ó, entre 4π sobre 3 e 3π sobre 2, todos esses arcos aqui, ó, se eu prolongar o raio, vão cair lá para cima. Lembro que no π sobre 2 e 3π sobre 2 sempre é aberto, tá? Porque a tangente de π sobre 2 e 3π sobre 2 não existe. Então, a solução, ó, x pertence aos reais, está o quê? X é maior que π sobre 3 e menor que π sobre 2, ó, esse trecho aqui. Ou x é maior que 4π sobre 3 e menor que 3π sobre 2, que é esse trecho aqui. Ou na forma de intervalo, né? Intervalo aberto, né? Sempre aberto ali, ó, π sobre 3 a π sobre 2, unido com o intervalo aberto de 4π sobre 3 a 3π sobre 2. Tá? Barbadinha. Vamos à letra G. Também em relação à tangente, só que eu quero arcos cuja tangente dá menor ou igual a 1, no intervalo de 0 a 2π. Então, como no exercício anterior, ele é bem parecido, vamos ver quais são os arcos e que a tangente é igual a 1. Então, é no π sobre 4 e no 5π sobre 4, quer dizer, no 45 graus e no 225 graus. Então, nós vamos marcar na circunferência esses dois arcos aqui, tá? E levar até achar o 1 na tangente lá, ó. Então, eu tenho aqui ó, π sobre 4 e 5π sobre 4. Ó. Prolongando, né, achou 1 lá na tangente. Ó. Aqui é 1. E o que eu quero? Que seja menor ou igual. Ora, se pode ser igual, então é porque esses pontos aqui são todos fechados. Ó. Pode ser igual. Tá? E menor, então vai ser do 1 aqui para baixo. Então, basta ver agora aqui na circunferência quais são os trechos, né, os arcos que, prolongando o raio, vai cair aqui para baixo. Então, dá para ver facilmente, ó, quando a gente traçou isso aqui, ó, que são esses arcos aqui, ó, prolongando, vai cair embaixo do 1, tá? Todo o segundo quadrante, todo o quarto quadrante, todos os arcos aqui prolongando vão andar aqui para baixo, ó, tá? E esse trecho aqui, ó, tá? que prolongando aqui, eles vão cair aqui abaixo do 1. Tá? Então, a solução vai ser, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a π sobre 4, ó, esse trecho aqui, ó, tá? De 0 a π sobre 4, ou o x é maior que π sobre 2 e menor ou igual a 5π sobre 4, tá? Ó, maior que π sobre 2 até chegar no 5π sobre 4, fechado. Ó, tá? Ou x é maior que 3π sobre 2 e menor ou igual a 2π, que é esse trecho aqui, ó, maior que 3π sobre 2 e menor ou igual a 2π. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos para a letra H. Tangente ao quadrado de x menos tangente de x é maior que zero, no intervalo de 0 a 2π. Também envolvendo tangente. Ó. Só que agora eu tenho um termo com tangente ao quadrado e outro com tangente elevado a 1. Então eu tenho uma inequação do segundo grau. Tá? Para facilitar a nós aqui, tá? Nós vamos substituir aqui a tangente de x por m. Tá? Vamos chamar de m.
Tá? Então fica m ao quadrado menos m maior que zero. Então nós caímos numa inequação do segundo grau. Tá? Se vocês olharem no nosso canal lá nas playlists, né, no estudo de funções, ela tem, né, a resolução de inequações lá. Tá? Dê uma olhada lá. Então, para resolver essa inequação, a gente tem que estudar, fazer o estudo do sinal dela, porque interessa para nós onde ela é maior que zero. Quer dizer, eu vou chamar o m2 menos m de uma função. Eu quero saber onde essa função é maior que zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar as raízes dela. Quer dizer, as raízes dela é onde ela é igual a zero. Tá? Então, vai cair numa equação. Tá? E aqui a gente pode colocar o m em evidência. Fica m que multiplica m menos 1, igual a zero. Então, o produto aqui de dois fatores é zero. Então, é porque um dos fatores é zero. É porque o m aqui é zero ou o m menos 1 aqui é zero. Se o m menos 1 é zero, então é que o m é igual a 1. Tá? Barbadinha. Então essas são as raízes. Tá? E para estudar o sinal, para descobrir onde essa função é positiva, a gente faz um esboço de um gráfico dela, representando essa função. Ela é uma função do segundo grau, o coeficiente do m2 é positivo, ela tem concavidade para cima. Então a gente representa aqui o eixo x, tá? Onde esse x aqui, ó, está representando os valores de m aqui, tem que ter cuidado. Tá? Então a gente faz o esboço da parábola com cavidade para cima e as raízes aqui, ó, é onde o gráfico corta o eixo x, que é no 0 e no 1. E veja que a esquerda do zero, para valores de m menores que zero, aqui ela é positiva, porque está acima do eixo x. E aqui também ela é positiva. E entre 0 e 1 ela está abaixo do eixo x, é negativa. Lembrando que esses valores que a gente está lendo aqui no eixo x são os valores do m. Tá? E como interessa para nós, ó, onde é maior que zero, ó, positivo, interessa esse trecho aqui, ó, onde o m é menor que zero, ou esse trecho aqui, onde o m é maior que 1. Tá? Barbadinha. E como o m é a tangente, então basta substituir aqui o m por tangente. Ó. Tangente é menor que zero ou a tangente é maior que 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente está resolvendo, na verdade, duas inequações aqui. Ó. Então, nós vamos lá para a circunferência trigonométrica. Tá? Eu tenho que saber primeiro, onde é que a tangente é igual a 1. Né? A tangente é igual a 1 para arcos iguais a π sobre 4 e, né, 45 graus e 225 graus, 5π sobre 4. E a tangente é zero, tá? No 0, no π e no 2π. Tá? Então, vamos marcar. Ó. Tá? Veja, a tangente é igual a zero, ó, aqui no π, ó, tá? No 0 e 2π. E como é menor que zero, não é igual, esses pontos aqui são abertos. Ó, tá? E a tangente é igual a 1, aqui ó, no π sobre 4 e no 5π sobre 4. E como é maior que 1, não é igual, esses pontos também são em aberto. Tá? E aqui, se a gente prolongar aqui, ó, vai cair aqui no zero mesmo. E se a gente prolongar o 5π sobre 4 e o π sobre 4, vai cair no 1 aqui, ó, tá? Que é o que a gente quer. Tá? E esses pontos são todos abertos. Tá? E o que diz aqui? Ó? Tangente tem que ser maior que 1. Maior que 1 é aqui para cima. E os arcos aqui que caem lá para cima são esses arcos aqui entre π sobre 4 e π sobre 2. Ó. Prolongando, vai lá para cima, maior que 1. E nesse trecho aqui, ó, entre 5π sobre 4 e 3π sobre 2. Ó, esses arcos aqui, prolongando o raio, também vai cair maior que 1. Tá? E menor que zero. Tangente menor que zero, tangente negativa é abaixo do zero. E a tangente é negativa para os arcos aqui do segundo quadrante e do quarto. Ó. E a gente prolongando o raio aqui vai cair sempre aqui para baixo. Tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 trechos, né? Que a gente vai unir aqui. Ó. Vamos representar na forma de intervalo aqui, fica mais fácil. Ó. Então a solução sempre intervalo aberto. Ó, π sobre 2, 3π sobre 2 para tangente aberto. Então, π sobre 4 a π sobre 2 aqui, ó, tá? Unido com π sobre 2 a π, ó, π sobre 2 a π, unido com 5π sobre 4 a 3π sobre 2 aqui, e unido com 3π sobre 2 a 2π. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos para a letra I. Ó. Aqui eu tenho uma dupla inequação. Ó. O cosseno de x tem que ser maior que 1 meio e tem menor que raiz de 3 sobre 2, no intervalo de 0 a 2π.
Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver onde é que o cosseno é igual a 1 meio e onde ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Para depois a gente ir para a circunferência, né, e verificar onde a gente tem valores entre 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, o cosseno vai ser igual a 1 meio no π sobre 3 e no 5π sobre 3, que é o 60 graus, né, e o 300 graus. E o cosseno vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 no π sobre 6 e no 11π sobre 6, ou seja, 30 graus e 330 graus. E isso a gente vê aqui, ó, tá? π sobre 3 é 5π sobre 3 aqui, ó. π sobre 3, 5π sobre 3. Né? Projetando aqui, ó, vai dar 1 meio aqui, ó. Tá? E no π sobre 6 e 11π sobre 6, ó, tá? Projetando vai dar no raiz de 3 sobre 2. Tá? Vejo todos eles abertos, né? Por quê? Porque é só menor, ó, não tem igualdade ali, então é aberto. Então, o cosseno, que eu leio aqui no eixo x, ó, está entre 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, são esses valores aqui do cosseno, ó, entre 1 meio e raiz de 3 sobre 2. E os arcos que vão ter valores desse cosseno são os arcos que estão aqui entre π sobre 6 e π sobre 3, e entre 5π sobre 3 e 11π sobre 6. Então, a solução x pertence aos reais, tal que x é maior que π sobre 6 e menor que π sobre 3, ou o x é maior que 5π sobre 3 e menor que 11π sobre 6. Barbadinha. Tá? E na forma de intervalo, ó, intervalo aberto, π sobre 6 a π sobre 3, unido com 5π sobre 3 a 11π sobre 6. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e o seu comentário e divulga nossas aulas para os colegas. Na próxima aula nós vamos continuar a resolver, né, inequações trigonométricas.